O tema do vídeo de hoje é super importante, principalmente para quem tem doença de Parkinson, atrofia de múltiplos sistemas e demência por corpos de Levy. Meu nome é Karina França, eu sou neurologista, sou especialista em distúrbios de movimento e hoje eu vou falar para vocês sobre um assunto extremamente importante, que é a desautonomia. O nome é grande, mas não se preocupem que eu vou explicar tudo. Vamos lá? Desautonomia é o nome que a gente dá para quando o nosso sistema nervoso autônomo não está funcionando da forma correta. Mas, Karina, o que faz o sistema nervoso autônomo? O sistema nervoso autônomo é a parte do nosso sistema nervoso que controla funções automáticas do nosso corpo. Então, o sistema nervoso autônomo vai controlar, por exemplo, a nossa pressão arterial. Quando a gente deita, agacha, levanta, precisa haver alterações na nossa frequência cardíaca, ou seja, no número de vezes que o nosso coração bate por minuto, na força da contração do coração, no diâmetro das artérias, para que a nossa pressão fique bem controlada ao longo do dia. E para que, quando a gente levante rápido, a gente não fique com pressão baixa, e ao mesmo tempo, quando a gente deita, a gente não fique com pressão alta. Esse controle fino de pressão é feito pelo sistema nervoso autônomo. Além disso, o sistema nervoso autônomo controla, por exemplo, sudorese e temperatura do nosso corpo. Então, pessoas que têm desautonomia, por exemplo, costumam ter as extremidades muito frias. Claro que isso é um sinal que é encontrado em muitas pessoas, tendo desautonomia ou não, mas aquelas pessoas com desautonomia têm uma dificuldade muito maior de controlar a temperatura do corpo. Outra função muito importante do sistema nervoso autônomo é o controle da nossa urina. O ato de soltar a urina, o ato de fazer xixi, pra gente pode parecer um ato muito simples, mas ele envolve um monte de conexões neurais e ele envolve várias etapas que precisam acontecer na ordem correta e no momento correto para que a gente possa soltar o xixi na hora que a gente quer e prender o xixi na hora que a gente quer também. Pessoas com desautonomia também têm uma dificuldade importante no controle urinário. E, por último, o sistema nervoso autônomo controla também a nossa função sexual, e isso é mais visível nos homens. Então, é a parte do nosso sistema nervoso que vai controlar, por exemplo, ereção e ejaculação. Então, eu já consegui falar para vocês brevemente quais são as principais funções do sistema nervoso autônomo e o que esperar de uma pessoa que tem desautonomia. Então, uma pessoa com desautonomia ou falência do sistema nervoso autônomo vai ter dificuldade de controle de pressão arterial. E eu não estou falando aqui de pressão alta, estou falando aqui principalmente de sintomas de pressão baixa, principalmente quando a pessoa muda de posição, de deitado para sentado, de deitado para em pé, de sentado para em pé. Ainda assim, essas pessoas também podem ter pressão alta quando deitam. Então é aquela pessoa que passa o dia tendo quedas de pressão e à noite, quando faz o exame de mapa de pressão, nota que passou a noite inteira hipertensa. Pessoas com desautonomia vão ter dificuldade de controle da temperatura corporal, vão ter extremidades frias e muitas vezes essas extremidades também vão ter uma cor mais arroxeada. Pessoas com desautonomia têm dificuldade de controle urinário. Elas podem perder a urina quando elas não querem fazer xixi e elas podem ter dificuldade de começar a fazer xixi, de começar a micção. Por último, pessoas com desautonomia vão ter disfunção sexual também. Então, como vocês podem ver, a desautonomia pode trazer um enorme prejuízo para a qualidade de vida de quem tem. E por que é tão importante falar sobre desautonomia? Pessoas que têm doenças ligadas à alfa-sinucleína têm uma propensão a ter mais desautonomia do que aquelas pessoas saudáveis. O que são doenças ligadas à alfa-sinucleína? Foram aquelas doenças que eu falei lá no início do vídeo. Doença de Parkinson, atrofia de múltiplos sistemas e demência por corpos de Levy são as mais comumente conhecidas. Na doença de Parkinson, a desautonomia é extremamente comum, mas ela não é precoce. A desautonomia de uma pessoa com doença de Parkinson, ela vai aparecer depois de 5, 10 anos de doença. Já numa pessoa com atrofia de múltiplos sistemas, a desautonomia é um dos sintomas mais importantes da doença.
Inclusive, sem desautonomia, a gente não consegue nem fazer o diagnóstico de atrofia de múltiplos sistemas. A desautonomia na atrofia de múltiplos sistemas ela é muito mais severa do que na doença de Parkinson e muito mais precoce, atingindo o paciente nos primeiros 5 anos de doença. Então, além de ser um tema muito importante, porque os sintomas de desautonomia impactam muito a qualidade de vida, esse tema também é importante porque muitas vezes me ajuda no diagnóstico diferencial entre doença de Parkinson e atrofia de múltiplos sistemas. Mas, independente, pessoas com essas condições de saúde precisam ficar muito atentas às funções do seu sistema nervoso autônomo, porque isso pode trazer prejuízo na qualidade de vida e muitas vezes são sintomas tratáveis. Vou dar um exemplo que é muito rotineiro no meu consultório. Uma pessoa que tem doença de Parkinson, ela recebeu o diagnóstico de doença de Parkinson hoje. Ela começou os sintomas motores, digamos, há 6 meses. E nesse momento, essa pessoa toma remédio para baixar a pressão, porque além de ter diagnóstico recente de doença de Parkinson, essa é uma pessoa que tem hipertensão arterial. E ela toma lá o seu remedinho de pressão para manter a pressão sem subir. E tudo bem. Só que vamos cortar a cena e começar de novo com essa pessoa daqui a 5, 10 anos. A evolução da doença de Parkinson e os remédios para a doença de Parkinson, principalmente a levodopa, têm potencial de irem gradualmente diminuindo os níveis de pressão do paciente. Então vamos supor que ele tomava uma dose que era ótima do remédio de pressão dele naquele momento que ele recebeu o diagnóstico. Depois de 5, 10 anos, muito provavelmente, essa dose do remédio de pressão dele vai precisar ser revista, porque na maioria dos casos, os pacientes com doença de Parkinson, com o passar do tempo, vão curando a hipertensão arterial. E aquele remédio que antigamente era o ideal para ele manter sua pressão num nível bom, hoje em dia se tornou demais e está fazendo com que aquela pressão do paciente caia. E queda de pressão é algo extremamente preocupante. A gente fala muito na nossa sociedade de pressão alta, que também é um grande problema. Pressão alta é um fator de risco importante para AVC, para infarto, mas pressão baixa é um problema muito maior a curto prazo, porque pressão baixa é algo que pode causar desmaio, por exemplo, e queda. E queda é uma roleta russa, o paciente nunca sabe onde ele vai cair, então é super perigoso. Pressão baixa é um fator de risco importantíssimo para demência. Pressão baixa pode causar sonolência ao longo do dia, o paciente passa o dia capenga, sem saber por quê, e quando vai ver a pressão baixa. De forma nenhuma eu tô falando nesse vídeo para quem tem doença de Parkinson parar de tomar os remédios de pressão, tá? Eu só estou dizendo que pessoas com Parkinson, principalmente com atrofia de múltiplos sistemas, precisam fazer acompanhamento regular, além do neurologista, também com o seu cardiologista ou com o seu clínico geral, para controlar também os remédios de pressão e não deixar que a desautonomia se torne um problema. Se você ou alguém que você conhece tem algum dos sintomas que eu falei aqui nesse vídeo, mencione esses seus sintomas para o neurologista que cuida do seu caso, porque os sintomas da desautonomia têm, na maioria das vezes, opções de tratamento. Mas se você não comentar isso com seu médico, ele não vai ficar sabendo. E se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários, aproveita e compartilha esse vídeo e até a próxima!